Eu era viciado em pornografia, até que Jesus me mostrou o que era amor de verdade. E eu não digo isso como uma frase bonita para começar esse vídeo. Eu digo porque foi literalmente o que aconteceu comigo. Eu estava preso em algo que ninguém sabia, algo que me consumia por dentro, mesmo quando eu aparentava estar tudo bem por fora. E foi nesse abismo, no silêncio da madrugada, com o rosto iluminado pela tela do meu computador, que eu ouvi uma voz que não era minha, uma voz que mudou tudo. Mas antes disso, eu preciso voltar um pouco, porque se alguém olhasse para mim naquela época, diria que eu era um jovem normal, de boa família, criado na igreja, estudando medicina, com um futuro promissor. Só que o que ninguém sabia era o peso que eu carregava dentro de mim. Um peso que começou cedo, antes mesmo de eu entender o que era pecado, o que era amor e o que era vazio. A primeira vez que vi uma imagem indecente eu tinha uns 11 anos. Foi num computador velho da escola. Aquilo me chocou, mas ao mesmo tempo, me prendeu. Foi como se algo tivesse acendido uma chama dentro de mim, uma chama que eu não sabia apagar. A cada vez que eu tentava parar, parecia que uma força maior me empurrava de volta. Eu dizia a mim mesmo, é só mais uma vez. Mas essa frase virou a trilha sonora da minha juventude. Quando fui para a faculdade de medicina em Florianópolis, longe dos meus pais e da igreja, foi como soltar um viciado num mar de tentações. Eu me trancava no meu quarto por horas, às vezes o dia inteiro. Aquilo tomou proporções que eu não consigo explicar sem sentir vergonha até hoje. Eu perdia aulas, esquecia de comer, de dormir, e cada vez me sentia mais sujo, mais longe de Deus. O pior é que eu orava, pedia perdão, chorava. Mas depois de 2, 3 dias, lá estava eu de novo. A pornografia virou a minha fuga. Era o lugar onde eu me escondia do estresse, da solidão, da cobrança. Eu sabia os versículos de cor, sabia o que a Bíblia dizia, mas no fundo eu acreditava que Deus já tinha desistido de mim. Eu via colegas se apaixonando, formando famílias, enquanto eu só sentia um buraco crescendo dentro do peito. Teve uma noite, e eu nunca vou esquecer dessa noite, em que eu cheguei ao meu limite. Eu tinha acabado de passar horas preso naquele ciclo de novo, e quando me olhei no espelho, vi um estranho, o rosto cansado, os olhos sem brilho, e uma frase saiu da minha boca sem que eu planejasse. Deus, se o Senhor ainda existe, me mostra que eu não nasci para viver assim. Foi nessa mesma noite que algo aconteceu. No meio do silêncio do quarto, senti uma presença. Não sei explicar com palavras humanas. Era como se o ar tivesse ficado mais denso e ao mesmo tempo mais leve. Eu comecei a chorar, mas não era aquele choro de culpa. Era como se alguém estivesse me abraçando sem falar nada, apenas me envolvendo. E então, eu ouvi uma voz suave, firme, que disse: Pedro, o que você procura não está nas telas. O que você procura está em mim. Naquele momento, eu não sabia se estava louco, se era minha mente cansada me pregando uma peça, mas eu sentia algo quebrando dentro de mim. Era como se correntes invisíveis estivessem se partindo, uma a uma. Eu caí de joelhos, e pela primeira vez em muitos anos, eu senti paz. Mas o que aconteceu depois dessa noite foi ainda mais inacreditável, porque a libertação não veio do jeito que eu esperava. Deus começou a mexer em áreas da minha vida que eu nunca imaginei. Ele começou a me mostrar o porquê da minha dor, o que eu estava realmente buscando em meio à sujeira da pornografia. E o que ele me revelou mudou completamente a forma como eu entendia o amor. Depois daquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentado na beira da cama até o sol nascer, tentando entender o que tinha acontecido. Algo dentro de mim tinha mudado, mas eu não sabia explicar. Era como se eu tivesse sido exposto a uma luz tão intensa que nada em mim conseguia mais se esconder. Eu sentia vergonha, sim, mas junto vinha uma paz que eu nunca tinha experimentado. No começo, eu pensei que aquele sentimento fosse passageiro. Achei que no dia seguinte tudo voltaria ao normal, que a tentação voltaria igual antes. Mas algo estava diferente. Quando eu tentava acessar as coisas que antes me dominavam, eu sentia uma repulsa tão forte que me dava enjoo. Era como se aquilo que antes me parecia prazeroso tivesse perdido completamente o sentido. Durante os dias seguintes, comecei a orar de um jeito que eu nunca tinha orado.
Eu não pedia mais para Deus apenas me ajudar a parar. Eu comecei a pedir para Ele me mostrar quem eu era de verdade. Porque pela primeira vez eu entendi que o vício não era o problema principal. Era o sintoma de uma ferida mais profunda. Uma ferida que eu vinha escondendo desde a infância. Minha infância foi marcada por uma sensação constante de não ser suficiente. Meu pai era um homem rígido, trabalhador, respeitado na cidade, mas distante. E minha mãe, sempre preocupada com a aparência da família, me ensinava que o importante era o que os outros viam, não o que a gente sentia. Eu cresci acreditando que amor era recompensa por bom comportamento. E quando comecei a falhar, a sentir desejo, a pensar coisas que não devia, eu me afastei. Não porque eu quisesse, mas porque sentia que não merecia ser amado. A pornografia entrou nesse espaço vazio. Ela me fazia sentir no controle poderoso, desejado, só que era uma mentira. Quanto mais eu buscava prazer, mais vazio eu me tornava. Era como beber água salgada. Quanto mais eu bebia, mais sede eu sentia. Lembro que uma tarde, umas 2 semanas depois daquele encontro, eu estava voltando da faculdade quando senti um impulso de entrar em uma igreja. Não era o dia de culto, estava vazia, mas eu entrei mesmo assim. Sentei no último banco, em silêncio. Fiquei ali olhando o altar e pela primeira vez eu não falei nada. Só esperei. E depois de alguns minutos, comecei a sentir novamente aquela presença. Fechei os olhos e uma lembrança veio à mente. Eu, ainda menino, sentado sozinho no quarto, chorando porque tinha mentido para minha mãe. Eu me lembrava dela me abraçando e dizendo que me perdoava, mas mesmo assim, eu sentia culpa. Naquele momento, dentro da igreja, eu ouvi a mesma voz da noite anterior. Pedro, você nunca entendeu o que é amor porque nunca acreditou que eu te amava de verdade. Essas palavras me quebraram. Eu chorei tanto que mal conseguia respirar. Foi ali que eu percebi. Deus não queria apenas que eu largasse um pecado. Ele queria me ensinar a receber amor. Um amor que não depende do meu desempenho, que não muda quando eu erro. Nos dias seguintes comecei a escrever. Escrevi tudo o que sentia, tudo o que lembrava. Era como uma limpeza da alma. Cada lembrança, cada culpa, cada mentira que eu tinha contado para mim mesmo, tudo começou a vir à tona. E quanto mais eu escrevia, mais leve eu me sentia. Mas nem tudo foi fácil. Ainda havia dias em que a tentação vinha, especialmente quando eu me sentia cansado ou solitário. Só que agora era diferente. Eu sabia que não estava lutando sozinho. Eu falava com Deus. Às vezes era só uma frase curta. Senhor, me lembra quem eu sou em Ti. E parecia que o peso se dissipava. Um dia eu estava estudando numa cafeteria e ouvi 2 pessoas conversando sobre um grupo de jovens que se reunia para orar toda quinta-feira. Algo dentro de mim queimou. Eu não era o tipo que participava dessas coisas, mas decidi ir. Quando cheguei lá, vi uma sala pequena, luz baixa, umas 10 pessoas cantando com os olhos fechados. Não era nada muito organizado, mas havia uma presença ali que me desarmou. Eu sentei num canto, meio desconfortável, até que uma moça se aproximou e me perguntou se podia orar por mim. Eu balancei a cabeça sem saber o que responder. Ela colocou a mão no meu ombro e começou a orar com tanta simplicidade que eu não consegui segurar o choro. Em meio à oração, ela disse algo que me gelou por dentro. Deus manda te dizer que Ele te viu quando você achou que estava escondido e que Ele nunca te amou menos por causa disso. Naquele instante eu senti de novo o mesmo amor que tinha sentido no meu quarto, na igreja. Era a mesma voz, o mesmo toque, só que dessa vez vinha através de alguém. E foi assim que eu conheci Maria Clara. Maria Clara. Até hoje, só de falar o nome dela, algo dentro de mim se aquece. Naquela noite, depois da oração, eu não conseguia olhar muito tempo nos olhos dela. Havia algo puro, firme e ao mesmo tempo simples no jeito que ela falava comigo. Ela não me tratou como um pecador arrependido, nem como alguém digno de pena. Foi diferente. Era como se ela já soubesse o que Deus estava fazendo dentro de mim. Nos dias seguintes, eu comecei a frequentar aquele grupo de oração. Não falava muito, só ouvia, observava, absorvia. Mas cada palavra parecia encontrar um lugar exato no meu coração. Eu me lembro de uma quinta-feira em especial, quando um dos rapazes leu o versículo de 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Aquilo entrou em mim como uma revelação. Pela primeira vez, eu entendi que a minha fraqueza não era motivo para fugir de Deus, mas o motivo que fazia Ele vir ao meu encontro. Depois do encontro, Maria Clara veio até mim com um sorriso tranquilo. Conversamos um pouco, nada demais. Coisas sobre o grupo, sobre faculdade, sobre como ela gostava de tocar violão. Só que havia uma paz naquela conversa, uma leveza que eu não sentia havia anos. Não havia segundas intenções, não havia jogo de aparência. Eu me lembro de voltar para casa e pensar: será que é isso o que Deus chama de amor puro? Com o passar dos meses, começamos a nos aproximar mais. Não foi algo planejado. Era como se o Espírito Santo estivesse guiando tudo, passo a passo. E quanto mais eu conhecia Maria Clara, mais eu percebia que o amor de verdade não tem nada a ver com desejo ou aparência. É algo que te chama para fora de si mesmo. Mas ao mesmo tempo, quanto mais eu me aproximava dela, mais o inimigo tentava me puxar de volta. De repente, pensamentos antigos começaram a voltar. Imagens que eu já tinha deixado para trás tentavam me assombrar. E foi nesse momento que eu entendi. O verdadeiro campo de batalha não era o meu corpo, era a minha mente. Uma noite eu estava em casa revisando uma matéria da faculdade, quando bateu aquele impulso antigo. Foi tão forte que minhas mãos começaram a tremer. Eu me levantei, andei de um lado para o outro e disse em voz alta: eu não sou mais escravo disso. E ali mesmo, ajoelhado no chão, comecei a orar. Mas não era mais uma oração de desespero, era uma oração de autoridade. Eu comecei a declarar o que Jesus já tinha feito por mim, e algo que parecia um peso no ar se quebrou. Eu senti liberdade de novo, como naquela primeira noite. No dia seguinte, encontrei Maria Clara na saída da igreja. Eu ainda estava abalado, mas ela percebeu. Perguntou se eu estava bem e eu contei parte do que tinha acontecido. Ela não me julgou, só disse: Pedro, quando Deus começa a curar uma ferida, o inimigo tenta reabrir. Mas você não precisa lutar sozinho. Aquilo ficou gravado em mim. Foi a primeira vez que alguém olhou para o meu passado sem repulsa, sem medo. E ainda assim ficou. Com o tempo, nosso relacionamento cresceu. Decidimos orar juntos todas as manhãs, antes das aulas. Não para pedir coisas, mas para agradecer. E quanto mais orávamos, mais eu percebia que o amor verdadeiro não é algo que se busca para preencher um vazio. É algo que nasce quando Deus já preenche tudo. Um dia, depois de um desses momentos de oração, ela me contou que tinha sentido Deus falando para ela que eu seria usado para curar outros homens. Homens que viviam o mesmo tipo de prisão que eu tinha vivido. Na hora eu ri, meio sem acreditar. Eu? Ajudar alguém? Eu ainda me via como o mesmo rapaz cheio de falhas. Mas ela respondeu com calma: Pedro, é justamente por isso. Porque você sabe o que é estar quebrado. Essas palavras me marcaram. E foi ali que algo começou a mudar dentro de mim. Comecei a sentir um chamado, uma inquietação santa. Comecei a escrever textos sobre libertação, sobre graça, sobre recomeço. Publicava discretamente nas redes, sem mostrar meu rosto. E para minha surpresa, dezenas de mensagens começaram a chegar. Homens que diziam: cara, eu achava que só eu vivia isso. Cada mensagem era como um lembrete de que Deus realmente podia transformar vergonha em testemunho. E quanto mais eu compartilhava, mais eu me curava. Era como se ao falar as feridas cicatrizassem mais rápido. Mas o maior teste da minha fé ainda estava por vir. Porque quando a gente decide se levantar, o inimigo tenta nos derrubar com mais força. E o que aconteceu no último ano da minha faculdade quase me fez desistir de tudo. Foi o momento em que a minha fé foi colocada à prova de forma que eu jamais imaginaria. O último ano da faculdade parecia ser o começo de uma nova fase. Eu e Maria Clara estávamos firmes, orando juntos, e meu coração parecia finalmente em paz. Eu tinha planos, sonhos e um desejo sincero de servir a Deus. Mas de repente, tudo começou a desmoronar. Foi num semestre que eu nunca vou esquecer. As provas ficaram mais pesadas, os plantões começaram a se acumular e eu comecei a me sentir sobrecarregado. Eu ainda tentava manter a rotina espiritual, mas o cansaço foi abrindo pequenas brechas. E foi nessas brechas que as vozes antigas começaram a sussurrar de novo. Você não mudou de verdade. É questão de tempo até cair outra vez. No começo, eu ignorava. Mas um dia, depois de uma madrugada inteira no hospital,
Exausto e emocionalmente drenado, eu me sentei em frente ao computador. Eu sabia o que vinha em seguida. Era quase automático. Fiquei ali olhando para a tela, o cursor piscando, e senti o coração acelerado. Uma guerra dentro de mim. Parte de mim gritava, só uma vez, ninguém vai saber, e outra parte chorava, não volta para a prisão. Eu fechei o laptop com força e caí de joelhos no chão. Eu gritava dentro de mim pedindo ajuda. E foi nesse momento que senti uma presença diferente. Não como nas outras vezes, não suave, mas poderosa. Era como se uma autoridade tomasse o quarto inteiro. Eu não vi com os olhos, mas sabia quem estava ali. Uma voz ecoou dentro de mim, firme e amorosa. Pedro, eu já venci essa guerra. Levanta. Senti algo percorrendo meu corpo, como se fogo passasse de dentro para fora. Comecei a chorar, mas dessa vez não era desespero. Era libertação. Eu sabia que Deus não estava só me livrando da tentação. Ele estava me curando por completo. Naquela mesma semana, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Um dos meus professores, um homem que eu respeitava muito, me chamou para conversar. Disse que tinha percebido algo diferente em mim, uma serenidade que não combinava com a correria da faculdade. Ele perguntou o que eu fazia para manter aquilo. E eu, sem pensar muito, contei sobre a minha fé, sobre como Deus tinha me libertado de um vício. Achei que ele fosse reagir com indiferença. Mas ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Pedro, eu também preciso disso. Aquela frase me desarmou. Percebi que o que Deus estava fazendo em mim não era só sobre mim. Era sobre alcançar outros. Era o início de algo maior. Comecei a reunir discretamente alguns colegas, homens que também lutavam com pecados secretos, com culpa, com solidão. A gente se reunia depois das aulas, sem muito formato, só para orar e conversar. No começo éramos 4, depois 10, e em poucas semanas éramos mais de 20. Homens diferentes, idades diferentes, mas todos com a mesma dor: carregar uma máscara. Lembro de uma noite em que um deles chorou e disse: Pedro, eu achei que Deus nunca mais ia me querer. E eu pude olhar para ele e dizer: Ele nunca deixou de te querer. Eu sou a prova disso. Enquanto isso, meu relacionamento com Maria Clara se aprofundava. Não de um jeito romântico apressado, mas como duas pessoas que estavam sendo moldadas juntas. Um dia, depois de uma dessas reuniões, ela me olhou com lágrimas nos olhos e disse: Agora eu entendo porque Deus me fez orar por você naquela noite. Ele estava escrevendo algo muito maior do que nós dois. Pouco tempo depois eu me formei. No dia da colação, olhei para a plateia e vi meus pais chorando, orgulhosos, sem nem imaginar o milagre que tinha acontecido dentro de mim. Ao lado deles, estava Maria Clara, com aquele sorriso sereno que parecia carregar a paz do próprio céu. Mas a caminhada com Deus não parou ali. Porque a verdadeira transformação não é um evento, é um processo. E Deus ainda ia me ensinar o que significava amar de verdade. 1 ano depois da formatura, eu e Maria Clara nos casamos. Que naquela cerimônia simples no interior de Santa Catarina, enquanto ela caminhava pelo corredor, eu lembrei da minha antiga prisão e pensei: foi para isso que Jesus me libertou, para aprender o que é amar de verdade. Mas não era o fim da história. Era o começo de um chamado, porque pouco depois do casamento, algo sobrenatural aconteceu de novo, algo que confirmaria que Deus queria me usar de forma que eu jamais imaginaria. Nos primeiros meses de casado, eu vivi algo que nunca tinha experimentado antes: paz. A verdadeira, aquela que não depende de circunstâncias. Acordar e ver Maria Clara orando ao meu lado era como uma lembrança viva da graça de Deus. Tudo parecia finalmente no lugar. Só que o Senhor ainda tinha algo mais profundo a me mostrar. Algo que iria transformar não só minha vida, mas a de muitos outros. Uma noite, acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha. O quarto estava em silêncio, mas parecia que alguém me chamava pelo nome. Sentei na cama, olhei ao redor, e de repente, o ambiente pareceu mudar. Era como se a presença de Deus preenchesse tudo, não com medo, mas com um tipo de reverência que me fez cair de joelhos. Enquanto eu chorava, ouvi aquela voz que eu já conhecia: Pedro, eu te tirei da escuridão para que você mostrasse o caminho aos que ainda estão lá. Essas palavras me atravessaram. Eu fiquei imóvel por alguns segundos,
tentando compreender o peso do que estava ouvindo. E então a voz continuou: muitos dos meus filhos estão presos em silêncio, com vergonha de pedir ajuda. Vá até eles. Mostre que o meu amor é mais forte do que qualquer vício. No dia seguinte, eu contei tudo para Maria Clara. Ela ouviu com atenção, respirou fundo e disse apenas: então, é hora de obedecer. A partir dali, começamos a orar juntos para entender o que Deus queria que a gente fizesse. Foi quando tive a ideia de criar um grupo online, um espaço seguro para homens que lutavam com o mesmo tipo de escravidão que um dia me dominou. No início, eram poucos, amigos próximos, conhecidos da igreja, mas em poucas semanas, começaram a entrar pessoas de várias partes do Brasil. Homens casados, jovens, pastores, estudantes, todos dizendo a mesma coisa. Eu achava que estava sozinho. As histórias que eu lia partiam meu coração. Homens que viviam escondendo o que sentiam, com medo de serem julgados. Alguns já tinham perdido família. Outros estavam à beira de desistir da vida. E cada vez que eu lia algo assim, eu lembrava de onde Deus me tirou. Eu respondia às mensagens uma a uma, orava por eles, e em cada conversa eu percebia que o poder da libertação não estava em técnicas, mas em expor a verdade e deixar a luz entrar. Em um desses dias, recebi uma mensagem de um rapaz chamado Henrique. Ele dizia que já tinha tentado parar várias vezes, mas sempre caía. Me pediu para conversar por chamada de vídeo. Lembro que oramos juntos, e no meio da oração, ele começou a chorar. E disse: Pedro, eu sinto como se algo tivesse quebrado agora. Dias depois, ele me mandou mensagem dizendo que estava livre, que a presença de Deus o visitou de forma que ele nunca tinha sentido antes. Foi ali que eu percebi o que Deus estava fazendo. Ele estava transformando o meu passado em ministério. O que antes era motivo de vergonha agora era instrumento de cura. Eu entendi que o amor de verdade não é um sentimento. É uma escolha que liberta, que restaura, que não desiste mesmo quando o outro ainda está em ruínas. Com o tempo, o grupo cresceu tanto que começamos a fazer encontros presenciais. Gente que vinha de longe só para orar junto, para ouvir que ainda havia esperança. Eu me lembrava de mim mesmo anos antes, chorando no quarto, achando que Deus tinha me abandonado. E agora eu via homens sendo abraçados, restaurados, transformados diante dos meus olhos. Mas a parte mais linda aconteceu alguns meses depois, num desses encontros. Um homem mais velho, chamado Sérgio, me procurou no final e disse: Pedro, eu vim aqui porque meu filho estava preso nisso. Eu achava que era o fim. Mas depois que ele assistiu um vídeo seu e ouviu seu testemunho, ele começou a mudar. Hoje ele está aqui comigo. Quando olhei, o filho dele estava chorando, me abraçou e disse: Você salvou a minha vida. Eu não aguentei. Chorei junto, porque eu sabia que não era eu. Era Jesus. O mesmo Jesus que me libertou, agora libertava outros através da minha dor transformada. Naquela noite, depois de todos irem embora, fiquei sentado no salão vazio, olhando as cadeiras. Senti novamente aquela presença suave. E ouvi de novo a voz que me acompanhava desde a primeira noite. Agora você entende o que é amor, Pedro? E sim, eu entendi. Amor é quando Deus entra no lugar mais escuro da sua alma, limpa o chão coberto de culpa e te chama pelo nome. Amor é quando Ele pega as correntes que te prendiam e as transforma em testemunho. Amor é quando Ele te usa, não apesar da tua história, mas através dela. E foi assim que, sem eu perceber, aquele garoto perdido do interior de Santa Catarina se tornou um homem que falava do amor de Jesus para milhares de pessoas. Mas ainda havia algo que Deus queria que eu compartilhasse. Algo que seria a semente de tudo que veio depois. Pouco tempo depois daquele encontro, eu e Maria Clara estávamos em casa, sentados na varanda, observando o entardecer. O céu estava dourado, e o som dos pássaros parecia costurar o silêncio entre nós. Foi quando ela segurou minha mão e disse: Pedro, você já percebeu o que Deus fez? Ele pegou o pior capítulo da sua história e transformou em ministério. Eu olhei para ela e sorri. A ficha ainda estava caindo. Era verdade. Aquele rapaz que um dia viveu preso em vergonha, agora estava ajudando outros a se libertarem. Os meses passaram e o grupo cresceu ainda mais. Pessoas começaram a mandar relatos de transformação, casamentos restaurados, jovens voltando para a fé,
famílias inteiras sendo curadas. Às vezes, eu me pegava chorando lendo aquelas mensagens, porque eu sabia o preço que existia por trás de cada vitória. Era o mesmo vazio que eu um dia senti, sendo preenchido agora pela presença de Deus. Um dia, recebi um convite inesperado para compartilhar meu testemunho em uma conferência cristã. Fiquei dividido. Parte de mim queria dizer sim, mas outra parte ainda temia a exposição. O tema seria Libertos pela Verdade. Maria Clara me olhou com firmeza e disse: se Deus te libertou, é porque quer que outros vejam o que Ele pode fazer. Subi naquele palco tremendo. As luzes me cegavam, o coração disparava. Comecei contando exatamente como tudo começou. O menino do interior, a aparência de religiosidade, a prisão secreta que quase destruiu tudo. E depois contei sobre o encontro, sobre a voz, sobre o amor que não me condenou, mas me chamou de volta. À medida que eu falava, via rostos molhados de lágrimas na plateia. Gente que se via em mim. Quando terminei, houve silêncio por alguns segundos. E então um homem levantou e começou a aplaudir. Logo todo o auditório fez o mesmo. Mas o que mais me marcou foi o que aconteceu depois. Um rapaz, aparentando uns 20 e poucos anos, se aproximou, tremendo. Ele disse: eu ia desistir da minha vida hoje à noite. Mas quando você falou que ouviu Deus no meio da escuridão, eu senti Ele aqui comigo. Eu abracei aquele rapaz e percebi que o ciclo estava completo. O amor que me alcançou agora, alcançava outros. Depois desse dia, nunca mais duvidei do propósito de Deus. Eu entendi que Ele não desperdiça dor, que até o que parecia ser meu fim, era na verdade, o começo de algo eterno. E quanto mais eu via vidas sendo curadas, mais o amor de Jesus se tornava real para mim. Hoje, 10 anos depois, eu olho para trás e quase não reconheço aquele rapaz de 25 anos. O Pedro que vivia escondido atrás de uma tela, morreu naquela noite em que Jesus falou comigo. No lugar dele, nasceu um homem livre, não porque é perfeito, mas porque entendeu que o amor de Deus é mais forte do que qualquer corrente. Eu e Maria Clara seguimos firmes, servindo juntos. Ela coordena grupos de mulheres. Eu continuo mentoreando homens. E juntos temos visto famílias inteiras sendo restauradas. Às vezes, quando nos olhamos, rimos ao lembrar como tudo começou. Uma oração simples, num grupo pequeno, que se transformou em uma rede de libertação que alcança pessoas em todo o Brasil. E se eu pudesse te dizer uma coisa, olhando nos teus olhos agora, seria isso. Não importa o quão longe você tenha ido, não há vício, vergonha ou pecado que o amor de Jesus não possa transformar. Eu sou prova viva disso. Ele me encontrou no fundo do poço e me mostrou o que é amor de verdade. Se você está ouvindo isso e sente que também está preso, faça o que eu fiz naquela noite. Fale com ele. Diga: Jesus, me mostra o teu amor. Você não precisa de palavras bonitas, precisa apenas de sinceridade. Eu prometo, ele vai te ouvir. Feche seus olhos por um instante. Respira fundo. Eu quero orar com você agora. Senhor Jesus, assim como o Senhor me libertou, toca hoje em quem está ouvindo. Mostra o teu amor. Quebra as correntes. Restaura o que foi destruído. Que essa pessoa sinta agora o teu perdão e a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu creio no amor de Jesus. Isso é mais do que uma frase. É uma declaração de fé. E se você conhece alguém que está lutando em silêncio, compartilhe esse testemunho. Talvez seja através dele que essa pessoa encontre o mesmo amor que me encontrou. Por fim, se Deus tocou o seu coração e você quer ver mais histórias como essa, eu te convido a assistir ao próximo testemunho. São histórias reais de pessoas que foram alcançadas pelo mesmo amor que transformou a minha vida. Porque no fim é tudo sobre ele. Sobre o Cristo que entra onde ninguém mais entra, fala quando todos se calam e restaura aquilo que parecia perdido para sempre. Eu sou Pedro Aguiar. Eu era viciado em pornografia.